Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, nesta Quarentex. Aqui estamos nós aqui todos aqui no estúdio, ao vivo, e nós estamos trazendo aqui uma presença ilustre, ele que está em todos os programas. Ele que deve ser um vetor espetacular. Ele trabalha pra cacete, ele trabalha na Globo News 24 horas, entra na Jovem Pan. Ele é o cara que está lá, lógico, os profissionais da medicina que estão tratando, né, a população, que estão preocupados com a população, que estão na linha de frente, ali na trincheira, nessa epidemia, nessa pandemia que a gente está vivendo aí, a gente com medo e eles lá metendo a mão na massa, salvando vidas. E vamos falar com o doutor Jean, que ele é diretamente do Hospital Emílio Ribas, ele que vai contar aqui pra gente como é que tá essa pandemia. Ele que já esteve várias vezes aqui no programa Pânico conversando com a gente. Tudo bem, doutor Jean? Como é que tá aí? Tranquilo ou semi-tranquilo? Ou com muito medo? Eu quero agradecer o convite e mostrar que realmente a gente vem, especialmente em São Paulo, tendo um plano de contingência que vem acontecendo desde o início de fevereiro, quer dizer, bem antes de nós termos um caso documentado. E frente a isso, todas as estratégias para se arranjar leitos de hospital, especialmente de unidades de terapia intensiva, respiradores, especialmente para aqueles pacientes com quadros graves, tudo isso foi feito de tal maneira para que nós pudéssemos, à medida que o coronavírus chegasse no nosso meio, nós podermos dar assistência qualificada aos pacientes, principalmente aqueles que viriam em estado grave. Para se ter uma ideia, hoje, no estado de São Paulo, nós temos já 70% da capacidade das UTIs do estado comprometidas. E isso só não foi pior porque o plano de contingência colocou a questão da quarentena, do isolamento, fazendo então com que essa curva que veio rapidamente subindo, pudesse subir de uma forma lenta e gradual. Mas qual o problema? Nós tivemos, vamos pegar os últimos 10 dias. Nesses últimos 10 dias, nós tínhamos que ter um isolamento pela quarentena de 70%, que era uma questão colocada pela Organização Mundial de Saúde para que a gente não tivesse uma necessidade de vagas na UTI muito intensas. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram, na melhor das hipóteses, ter 59% de isolamento social. Só que quando chegou o feriado do dia 21 do 4, ou seja, feriado de Tiradentes, as pessoas foram passear, foram para a rua. Em 10 dias, nós tivemos no estado de São Paulo mais de 10 mil casos diagnosticados. E mais, nós tivemos aproximadamente 1.000 pacientes a mais indo para as unidades de terapia intensiva nesse período, mostrando que a forma que nós temos hoje de conseguir diminuir o número de casos, sim, de diminuir o impacto de desassistência, ou seja, aquelas pessoas que vão procurar as unidades de saúde e sequer vão ter assistência, vai depender das nossas atitudes de hoje. Doutor, qual que é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina? É bem polêmico, tem algumas coisas que foram efetivas, não é para comprar, né, na farmácia, já foi falado, mas qual que é a sua opinião? Qual o resultado? Pois é, Dani, nós temos várias medicações que estão sendo estudadas para pacientes graves. Uma delas é a cloroquina, a hidroxicloroquina, com associação de um outro antibiótico que tem uma ação que diminui a inflamação no pulmão, que é a azitromicina. Mas nós temos outras medicações que estão sendo avaliadas, que são... Parece que tivemos uma... Travou. Vocês podem falar, né? Oi? Não é, porque ele está entrando com o Skype. Ele está entrando por Skype, então deu uma travadinha. Voltou, parece que voltou. Então, doutor, pode completar. Então, nós temos não só a hidroxicloroquina com a azitromicina, nós temos algumas medicações antivirais, inclusive algumas antirretrovirais que são usadas até para AIDS. Nós temos medicações que diminuam a inflamação, principalmente, que é uma droga usada muito para a reumatologia, que é o tocilizumab, que é um inibidor de uma cascata, de um processo de inflamação muito intenso. Nós temos o plasma, enfim, nós temos várias estratégias que hoje têm sido avaliadas
e elas são avaliadas em pacientes críticos, em pacientes graves, no sentido, sim, de se avaliar efeito colateral, avaliar se essas drogas são realmente efetivas do ponto de vista de terapia, ou seja, se elas promovem o tratamento adequado ou não. E, por enquanto, tudo isso são estudos. Os estudos que aconteceram aqui em São Paulo por uma unidade de saúde, avaliando a cloroquina de forma isolada, ela não foi um estudo muito adequado, porque todo mundo que ligava, por exemplo, para a telemedicina daquele serviço, nariz escorrendo, garganta arranhando, era considerado como sendo um indivíduo com coronavírus e iniciava o tratamento. Quer dizer, ninguém fez teste, então a gente não sabe quantos desses tinham realmente coronavírus e evoluíram com tratamento adequado ou não. Nós tivemos alguns estudos da cloroquina interrompidos na Europa, na Suécia, por exemplo, por efeitos colaterais. Então, é importante que a gente entenda que todo mundo grave tem acesso a esses protocolos de estudo, seja no hospital público, seja no hospital privado, e eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai ter, sim, a possibilidade de ter esses resultados. Muito bom. Doutor, Sami aqui, tudo bem? Tudo bem, Sami? Tudo em ordem. Eu tenho feito o modelo do Covid, né, olhando mortes de UTI por estado, já que você não consegue mudar de estado no caso de um problema. Agora, pelo meu modelo aqui, o pico, a gente está começando a entrar no pico, fica alguns dias e volta. Tem também uma discussão sobre o sistema privado e o sistema público de saúde. Até agora estão separados, mas existe uma prerrogativa que você pode usar o sistema privado. Eu queria saber como é a percepção para quem está aí no dia a dia da lotação do sistema público na cidade de São Paulo e sua opinião sobre esse compartilhamento, já que o sistema privado, até onde eu sei pelos números, ele está relativamente vazio, né? Pois é, o que a gente observou que aquela ventania inicial, né, que foi no finalzinho de fevereiro, início de março, aconteceu exatamente nos hospitais privados de nível A, que eram exatamente aquelas pessoas que foram para a Europa, viajaram de férias para a Europa, voltaram dos seus negócios na China. Essas pessoas, então, quando voltavam doentes, procuravam esses grandes hospitais que tiveram uma taxa de ocupação de até 80% nas suas unidades de terapia intensiva. À medida que as semanas passaram, a gente percebeu a progressão exatamente para hospitais da classe B e hoje nós temos exatamente a rede pública sendo comprometida. E é aí que é um termômetro do quanto isso está chegando na classe C, D e E, que corresponde no nosso país a 76%. Então, quando a gente olha as unidades de terapia intensiva hoje dos hospitais privados, exatamente aqueles que tinham 80% das suas capacidades, nós temos as UTIs em 45%, 50% de ocupação. Enquanto que os hospitais públicos do estado de São Paulo hoje já têm 80% da sua capacidade, quando na época nós tínhamos 50%, mostrando claramente essa migração. É claro que existe uma prerrogativa, especialmente no município de São Paulo, onde o prefeito Bruno Covas colocou que todos os hospitais privados diariamente devessem trazer as informações do número de leitos que eles têm disponíveis. Isso porque, se eu tiver a saturação do meu sistema público, das UTIs do sistema público, imediatamente, sem a mínima preocupação e atraso, esses pacientes então vão ser deslocados para esses hospitais, mostrando que ainda, felizmente, São Paulo, por exemplo, ainda tem uma capacidade, uma gordurinha para conseguir acolher os pacientes. Mas isso não é uma verdade para a maioria dos estados, seja do Amazonas, Pará, Roraima, Ceará e também Pernambuco. Então, nós vimos que isso acaba não só esgotando esses hospitais que estão próximos a 95%, 96%, como eu também não tenho uma malha hospitalar com grande número de leitos que pudesse comportar naquelas regiões esses pacientes.
Muito bem. Os avós, se eles querem sair de casa, a gente quer saber ainda a preocupação. Quem? Os avós, os idosos, né? Eles estão esses são os principais, né? Que dentro dessa pandemia. Como que você acha que deve comportar? Esse isolamento ainda é totalmente necessário? Porque essa relação, todo mundo está com saudades, né? De visitar as pessoas mais idosas, avós, parentes. Pois é, esse recado é especialmente para a dona Vera. Minha mamãe. Exatamente. O que tem que acontecer, infelizmente, é o seguinte. Nós estamos hoje, o aumento do número de casos que aconteceu, por exemplo, na China, aconteceu com 7 semanas a partir da detecção do primeiro caso. E na Itália, exatamente na 8ª semana. Que momento nós estamos? Da 7ª para a 8ª semana. Quer dizer, é esse o momento que eles vivenciaram lá atrás, todas as preocupações em termos de número de casos, ou seja, dos picos propriamente dito. Nessas alturas, o que é fundamental? Fundamental é que você, nesse momento, faça um gerenciamento desses casos para que a gente, então, não volte a acelerar e impactar no número de casos, principalmente de pacientes que são os pacientes de risco, são os idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, problemas na sua imunidade e algumas condições como problemas renais e o próprio diabetes. Ou seja, esse é o momento que nós temos que ter uma avaliação muito clara de que as pessoas devem permanecer em casa, porque o risco pela grande circulação hoje do vírus acaba levando, em especial, para essas pessoas. Mas é importante a gente lembrar um outro aspecto. 10 pessoas hoje que evoluíram de forma grave, que foram para as unidades de terapia intensiva, 20% delas eram jovens. Eram pessoas que não tinham sequer doenças de base, não tinha nenhum problema no coração, não tinha problema no pulmão nenhum. Então, muitos acabam se aventurando fora. Eu não faço parte do grupo de risco, não preciso usar máscara, que distanciamento social, vai para baile funk, faz aglomerado com os amigos e amigas, e com isso passa a ser uma forma de transmissão para ele e para as pessoas que estão em casa fazendo quarentena de uma forma ideal. Agora, doutor, a gente sabe que o Brasil é complicado, né? Que o Brasil é um país muito desigual, a gente mesmo tem que trabalhar, né? A gente está trabalhando aqui num veículo de comunicação que também entrou naquela categoria de essencial, digamos assim, né? Essas pessoas que precisam circular nas cidades, o que fazer? A gente está falando aqui, use máscara, faça uma máscara, essa máscara que distribui aí, eu não sei se é muito boa, parece muito vagabunda essa máscara que eles distribuem aí e tal. Faça uma máscara de pano, use máscara, porque uma máscara a pessoa consegue fazer, não é assim tão impossível. A gente tem na internet tutorial de máscara e tal. Use, lave bastante a mão, procure manter distância, não faça aglomeração. É a contribuição que a gente pode dar para quem precisa sair. É isso mesmo, é esse protocolo que a galera que precisa trabalhar, que precisa sair, tem que seguir? Sem dúvida, Emílio. Na verdade, existem muitas pessoas que trabalham no serviço essencial, seja na parte médica, da saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, policiais, pessoas que trabalham no transporte urbano, vocês da comunicação. Então, nós temos muita gente que ainda está trabalhando. O que fazer com essas pessoas? Eu acho que a gente tem que olhar 2 aspectos. Um é o que eu faço na rua com essas pessoas e nos ambientes de trabalho, e a outra quando essas pessoas voltam para casa. Quando a estar na rua, obrigatoriamente a utilização dessas máscaras. Você falou uma coisa muito boa. As máscaras, elas têm a condição de serem usadas de preferência máscaras de pano, que tenham dupla face para aumentar essa chance de proteção, de bloqueio em relação ao vírus. Mas é muito importante que o tempo de utilização dessas máscaras não passe 1h30. A gente sabe das máscaras cirúrgicas, elas aguentam até 2 horas, porque a gente fala, a gente transpira, a gente respira e tudo isso umedece essa máscara e acaba perdendo a sua validade. Então, não adianta levar uma máscara só, tem que levar várias máscaras para o seu trabalho. E aí essas máscaras também têm que ter alguns cuidados ao retirar, sempre retirando pela orelha e colocando dentro de sacolinhas de papel, não sacos plásticos. Porque o saco plástico, ele muitas vezes promove um certo atrito para você inserir essa máscara e a chance de você contaminar
a parte externa desse saquinho que você vai colocar na bolsa, por exemplo, acaba contaminando a chave de casa, a carteira, e esse é um problema. Então, usar a máscara de formas breves no transporte público, na hora de se deslocar para o ambiente de trabalho ou no retorno, e tirar exatamente com cuidado, nunca colocando na frente. Por quê? Se alguém tossiu, espirrou, grudou o vírus na face anterior, naquela parte anterior da máscara. E se você puser a mão, você acaba se contaminando. A sequência é sempre o distanciamento social. Manter distância das pessoas, pelo menos 2 metros. Seja no ato de sentar dentro de um ambiente de trabalho, seja, por exemplo, na hora de eu estar dentro da própria fila do transporte público ou em alguma loja, por exemplo, um estabelecimento comercial, uma farmácia ou um supermercado, sempre me distanciando, e o uso do álcool gel, quando eu não tenho a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, ele é muito importante, garantindo dessa forma que a minha mão também não seja uma forma de transmissão de doenças. Muito bem, eu volto para minha casa. O que eu faço? Ao chegar em casa, logo na entrada, eu já deixo uma divisóriazinha imaginária da área limpa e da área suja. A área suja é aquela que eu vou deixar o sapato, já vou deixar um cesto de lixo, que eu vou jogar as minhas roupas ali. E vou higienizar com álcool gel e já colocar uma camiseta e vou direto para o banho. Aliás, antes de ir para o banho, você pode pegar essa roupa e jogar numa máquina com água e seja os produtos naturais, sabão ou amaciante, e deixar ali para que ela faça essas vezes. E as máscaras que a gente se utilizou, coloque num balde de 1 litro e deixe desse balde ou os amaciantes convencionais, ou, caso a máscara seja branca para não se deteriorar, coloque 2 ou 3 colheres de sopa de água sanitária. Deixe por 40 minutos e assim, quando pronto, pode colocar no varal e deixar para secar. No dia seguinte, passar um ferro em alta temperatura. Muito bem, depois que você já fez tudo isso, você já está lá dentro em casa. Toma o teu banho e aí você está pronto para se relacionar com as pessoas. Sempre guardando a distância, nada de beijos, nada de abraço. Essa é uma época muito difícil, porque nós estamos muito perto e muito longe ao mesmo tempo, mas é uma forma de expressar esse amor. Então, não só lá fora, com máscara, distanciamento social e o álcool gel, sempre com cuidado para colocar e tirar a máscara, sempre com cuidado de ter várias máscaras ao longo do dia, voltar para casa deixando aquela área que é a área suja e deixando a área limpa para que eu possa estar limpo para entrar dentro de casa, mas já ir para o banho e sempre mantendo a distância entre as pessoas. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pô, boa aula essa, tá dando hein? aula. Essa aula foi boa. Bem concreta. Doutor Jean tá lá, lá do Emílio Ribas, tá? O cara que tá na linha de combate lá, que a gente rende aqui nossas homenagens e o nosso agradecimento aí por esse serviço tão essencial, porque agora que a sociedade está vendo mesmo quem é o serviço essencial, quem é que a gente precisa, a gente está vendo nesse momento aqui as pessoas que são realmente importantes para a gente, para a nossa segurança, para a nossa saúde. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é natural do ser humano, o senhor explicou exatamente, eu lembro quando o senhor esteve aqui, o senhor até tacou o terror aqui na gente, que foi no começo, o senhor até tacou o terror aqui naquele começo, que todo mundo foi para casa e aqui não tinha chegado ainda, né? Que nem a gente está acompanhando na Europa, primeiro na China, depois na Europa, depois nos Estados Unidos e tal. Esse processo de tirar a população das ruas, que a gente chama de quarentena, esse processo foi muito importante para que o negócio não virasse aquela bagunça que foi Estados Unidos, tal, que não se preparou muito bem. A gente teve a oportunidade de se preparar. Mas agora eu sinto que a gente está num momento muito importante que é para sair disso aí. E a saída também vai ser muito complicada, porque senão complica tudo de novo, não é isso? Sem dúvida. Esse é o momento, as pessoas estão sempre perguntando, falam, peraí, há 4 semanas vocês falavam que a gente estava atingindo o pico. E aí depois, há 2 semanas, vocês falaram que a gente já estava atingindo o pico. E agora vocês estão também dizendo que a gente está atingindo o pico. Ora, quando que a gente vai atingir o pico? Nós não queremos atingir o pico. Quer dizer, essas medidas, elas vão empurrando literalmente esse pico
para que a gente faça com que menor número de pessoas fiquem doentes, menor número de pessoas sejam internadas de forma grave, e aí nós tenhamos a condição de dar assistência realmente de respirador, ter médicos e enfermeiros para darem assistência para essas pessoas. Emílio, uma coisa que é importante a gente saber. As pessoas acham o seguinte, que, bom, eu já fiquei em casa, agora não tem mais o vírus, eu estou saindo, eu estou tranquilo, não é? Não é verdade. Isso não é verdade. Ora, mas espera aí, como não é verdade? Você não mandou eu ficar em casa para que eu não tivesse a doença? E agora eu estou, então, fiquei 4 semanas aqui em casa, perdi emprego, perdi dinheiro, agora eu posso sair na rua para conseguir um outro, né? O grande problema é que nós ainda não achamos a vacina, nós não temos a vacina. Uma coisa é se nós tivéssemos a vacina disponível e que a gente pudesse falar, Emílio, olha, você vai ficar na sua casa, eu vou te vacinar agora para coronavírus e daqui a 12, 15 dias você vai sair, você está protegido. Combinado assim? Mas nós não temos. Então, as pessoas vão ter que ir saindo aos poucos. Daí alguém vai falar, e o que adiantou isso? Então era melhor todo mundo ficar na rua, pegar o vírus. Quem tivesse que ficar doente ia ficar. O problema não é esse, o problema é que nós temos pelo menos 8 a 10%, no Brasil nós temos 7% de pessoas que morrem. E quando você vê que cada número não é um número, é uma vida, é uma família, é uma história, é um pai, é uma irmã, quer dizer, nós não podemos imaginar que isso possa ser uma tragédia. Eu tenho certeza que todos que estão aí na bancada já ouviram de alguém que faleceu com isso, que você fala, cara, como um cara tão jovem? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, por isso que as coisas têm que ser muito lentas, muito graduais e progressivas, para que a gente possa, sim, evitar que mais pessoas morram e de uma forma tão indigna, sem nenhuma forma de assistência. Não pode se acomodar. Doutor, eu gostei do tutorial que você dá. Mais uma, vai. Comida no delivery, que a gente não pode sair de casa. Eu quero saber, lava a sacolinha. É uma puta parada. Tá com medo, né, Zu? Não, eu tô trazendo informação aqui. Quando você recebe lá no aplicativo, você lava a sacola, como é que come? Como é que é isso daí? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque, por exemplo, eu passo a ter problema desde a hora que eu desço para buscar. Então, na hora que eu abro a porta do elevador, na hora que eu coloco o dedo nos botões lá na botoneira do elevador para acionar, na hora que eu vou pegar a sacolinha e que a gente não sabe se ele mesmo, coitado, é um portador assintomático, se ele teve sintomas e ele não associou que pudesse estar relacionado ao próprio coronavírus. Então, você pega aquela sacolinha e aí são momentos e condições de problemas. Então, o que fazer? Primeiro, você vai descer com a máscara. Máscara e o álcool gel. O álcool gel vai te garantir que você vai colocar o dedinho ali no botão e já vai passar o álcool gel. Pronto, você já está protegido. Você desce, vai ao encontro do motoqueiro ou biker boy e o que você vai fazer? Você vai receber a sacolinha. Você está mantendo a distância, você pega a sacolinha, sempre com atenção de com aquela mão não colocar a mão no olho, no nariz e na boca para não se contaminar. Voltou para casa, novamente, você vai colocar teu álcool, vai ter que acionar o botão do elevador e aí vem o problema. Quer dizer, eu estou com a mão numa sacolinha e eu preciso pôr o álcool gel. Como vai fazer? Então, o ideal é você acionar o botão com o cotovelo, abrir as portas com o cotovelo e entrar em casa. Bom, na pia, lembra aquela mesma história da a área suja, a área limpa? De novo, quando você entrou em casa, você também deixa teu chinelo, vai até a pia e vai fazer essa divisória. Bem, lava a mão com água e sabão, tira a quentinha que está dentro da sacola, despreza a sacola num saquinho plástico, volta a lavar a mão com água e sabão e deixa aquilo uns 40 segundos, porque eu preciso, diferente do álcool gel, que eu deixo 20 segundos para fazer efeito contra o vírus, eu vou usar água e sabão para ter efeito contra o vírus. E a partir daí eu estou seguro para comer. E não esqueça, antes de me alimentar, limpem aquela área suja que vocês deixaram sobre a bancada. Então passe o detergente ou passe um pano
com álcool a 70 e garanta que essa área vai estar limpa. Então, são algumas atenções que a gente tem que ter só para que a gente não se preocupe. Só para ter uma ideia, nós tivemos agora, na semana passada, uma família que a única forma que eles poderiam ter se contaminado era quando descessem para receberem comida de fora. E foi exatamente o que aconteceu com um dos meninos. Pegaram o mais novo e falaram: você pode descer, porque aqui está todo mundo confinado. Só que ele, em algum momento, deve ter deslizado, ele ficou doente e transmitiu para quem? Para o pai e a mãe. Então, é um problema. Você imagina a família toda reunida e por um deslize, que eu diria, acaba havendo risco de transmissão. Esse coronavírus, ele é danado, né? Ele é fácil pegar, né, essa bagaça, né? É muito... Você sabe, ele é danado. O grande problema do coronavírus é porque ele não é só um vírus de transmissão respiratória, através da tosse, do espirro ou das gotículas de saliva. Ele está no contato com alguém que colocou a mão contaminada em algum objeto, e a gente aprendeu que ele vai ficar por horas. No início, nós achávamos que ele se comportasse como outros vírus respiratórios, que ele ficasse segundos até minutos, raramente em um outro objeto mais tempo. E a gente já percebeu que não. Ele pode ficar de 3 horas até 9 dias, dependendo do tipo de material. Quer dizer, esse cuidado é um cuidado fundamental. Muito bem, doutor Jean, eu queria agradecer mais uma vez essa conversa aqui, esse papo. Eu acredito que você deu bem aí, explicou bem aí, deu uma aula aí para os nossos ouvintes, e pedir a colaboração de todo mundo que puder colaborar. Pô, tá muito bem explicado, de uma maneira simples, fácil, e a gente mais uma vez quer render as homenagens e o agradecimento aqui de toda a população, a vocês profissionais da saúde e todo mundo que está colaborando aí, os chamados serviços essenciais que estão segurando essa barra aí. E a gente tem mais é que colaborar. Obrigado, viu, doutor? Valeu, doutor. Obrigado, Emílio. Obrigado a todos. E eu acho que eu rendo a homenagem de vocês, a todos os meus colegas. Mas hoje, mais do que nunca, a gente dá valor a uma coisa chamada SUS, que é a nossa grande mãe, que nunca desamparou nenhum brasileiro, e agora ela faz a diferença em relação aos outros países. Exatamente, todo mundo falava mal do SUS, agora está vendo aqui. O sistema de saúde tem um exemplo no Brasil. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa agora só para o senhor aqui, antes de encerrar o nosso papo, que hoje o Tiago Muniz, o jornalista que falou, que foi liberada o teste em farmácia. É bom fazer esse teste? Isso aí É importante a gente lembrar que quando eu faço o teste, eu tenho alguns riscos do que nós chamamos falso negativo e falso positivo. Então, essa análise, apesar de ser feita com esses testes, deve ter também um médico fazendo essa orientação. Então, por exemplo, a gente já viu que em 6% dos casos, olha aí, 6 a 7% dos casos, se eu tive, por exemplo, a gripe, ou se eu tomei a vacina da gripe, o IgM, que é o primeiro anticorpo que aparece depois de 7 dias, que é como se fosse a polícia militar, ele é o primeiro que vem, por isso que ele chama IgM, ele é o primeiro que chega. E aí o que vai acontecer? Se eu tomei a vacina ou tive gripe, ele pode positivar. Daí alguém fala, tá vendo? Eu tô com coronavírus. Então, essa análise tem que ser feita por um profissional, até para fazer todas as avaliações. Teve sintoma, não teve sintoma, teve alguma doença recente, fez uso de alguma vacina, porque isso é uma forma do que a gente chama de reação cruzada. Pessoas que têm doenças reumáticas podem fazer reação cruzada e não obrigatoriamente referir a presença da doença recente ou não. Então, é muito importante que, paralelamente à utilização desses testes, um profissional da área da saúde seja avaliado e questionado para os resultados. Tá legal, obrigado, viu, doutor? Muito um abração, espero que o senhor volte aqui no estúdio pra gente bater um papo ao vivo aqui, que é sempre mais gostoso, né? Mas vamos tocando aí por esse Skype. Um abração. Valeu, e parabéns pelo trabalho e boa sorte lá, os caras que estão segurando esta bucha que não deve na ser linha de frente, né?